Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então nosso trabalho da noite. Acabei de uma página aqui do livro Gotas de Esperança de Luz Colopes, que fala assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Pense nisto. Você está vendo a sua vida no fim útil? Não passe os seus dias na rotina ociosa. Transforme um caminho para o seu aprimoramento dos que partilham de sua existência. Combata o egoísmo. Veja as necessidades dos outros. Ajude. Faça de Deus um companheiro dos seus dias. Entre em ligação com Ele através da prece diária. Nada tema. Viva com amor e simplicidade. Servir é a única maneira de dar sentido à vida e garantir a felicidade. Então é trabalho de casa, né? O que a gente está fazendo da nossa vida? Né? Se a gente está dando utilidade, às vezes, para as horas que a gente passa, que a gente às vezes acha que não está tão bom, o que a gente faz? Como é que é o nosso pensamento? E ele diz aqui para nós, né? Que a gente possa fazer de Deus o companheiro dos nossos dias. Como assim? Uma prece, né? Elevar o nosso pensamento, isso tudo é um esforço que a gente faz todo dia. Que a gente possa, então, ter esse serviço, né? De dar esse sentido, né? Para a nossa felicidade. Então, vamos agradecer, né? Vamos fechar nossos olhos em gratidão pela vida, por todas as oportunidades que são colocadas diante de nós, que possamos, Senhor, ter sabedoria para lidar com tantas necessidades, um mundo tão trabalhoso, tão atribulado, que passamos no dia de hoje. Mas temos a certeza dentro do nosso coração que tu estás conosco. Pedimos assessoria da espiritualidade dessa casa, que nos envolva, que envolva a nossa querida Janaína, feliz com muito carinho, dada o estudo da noite de hoje. Cuida de nós, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos! Como seja muita alegria poder estar aqui com todos vocês, uns rostinhos já velhos conhecidos, outros novos. Se você ter uma ideia, quem vem pela primeira vez aqui na casa hoje? Mais do que bem-vindos, mais do que bem-vindos mesmo. É uma casa muito, muito, muito especial, que é uma casa que é um mundo da amor. Assim, ela é cheia realmente de muita energia boa, muita energia positiva. Isso eu senti desde a primeira vez, quando eu entrei aqui e quando eu olhei, né, os tipos de cada um, que hoje já parte da minha segunda, terceira família, assim, eu disse assim, mas quantas famílias a gente tem todo mundo reunido? E é muito bom poder estar aqui falando de Jesus, porque todos nós temos que nos lembrar que antes de sermos espíritas, nós somos todos cristãos. Nós não somos espíritas cristãos. Nós somos cristãos espíritas. Essa é a grande diferença. Porque a base de toda a nossa doutrina é o Evangelho. Igual no caso, né? Kardec falou, trouxe mesmo para a gente as mensagens dos espíritos que falavam assim, que se houver qualquer tipo de ensinamento, qualquer mensagem trazida pelos espíritos que vão considerar o contrário àquilo que está escrito no Evangelho, joga fora e fica no Evangelho. Que essa é a máxima. Então, é muita alegria. E a chuva vem como bênção. A vem como bênção para poder limpar, para poder renovar. A gente sabe que depois, né, de não uma semana, mas quase um mês todo na parte do carnaval,
em cima, às vezes, de uma vibração não muito assim, positiva, meio conturbada, meio agitada. É justamente o sol escaldante e a chuva que fazem limpar todos os miasmas que ficam na nossa atmosfera. Então, chuva é bênção. Mas no rio me alaga. Talvez a necessidade nossa de chuva seja essa, para que possa limpar bastante o que fica. Mas depois eu te mostrar muito mais aqui, tranquilo. Então, bem-vindos aos que vêm pela primeira vez e também o quê? Muito bem-vindos àqueles que já vêm com a gente há outros tempos. Bom, antes de começarmos o tema de hoje, que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, a gente precisa entender dois contextos. Um contexto importante é da história dos judeus, do povo judeu. Porque pouco nós conhecemos, muito nós ficamos em cima do Segundo Testamento, ou a Segunda Aliança, que é a Boa Nova, o Evangelho, toda a história de Jesus aqui conosco, e a gente esquece lá a base. Porque o próprio Jesus disse, inclusive no primeiro capítulo, fala: eu não vim destruir a lei, eu vim dar o testemunho. Então, tudo que ele trouxe, tudo que ele falou, está lá no Primeiro Testamento. Ele não entra em contradição com nenhuma lei divina que foi trazida, né, durante toda a saga do povo judeu. Então, o resumo, para vocês entenderem, o povo judeu há 3.000 anos antes do nascimento, da encarnação de Jesus aqui na Terra, vem lutando com relação à escravidão, com relação à necessidade de ter o seu espaço, ter a sua terra, e principalmente ter o seu governante verdadeiramente enviado por Deus. Passou pela escravidão no Egito, ficou perambulando pelo deserto durante 40 anos, quando finalmente chega, né, a região de hoje ali, da parte de Israel, né, Jerusalém, ao norte, próprio mesmo de Nazaré, houve aquela briga entre os filhos, né, das 12 tribos de Davi, e sempre naquela confusão, na briga, veio um rei que até foi bacana, foi legal, mas aprontou, veio outro rei também que veio legal, mas também o quê? Aprontou, e o povo fica assim: e agora? Quando Deus vai nos mandar realmente um rei que vai guiar este povo para, né, a sua terra prometida, para a sua libertação? Porque quando consegue a sua terra, vem o quê? Roma e subjuga todo o povo. E na época em que Jesus nasceu, os reis que governavam as terras dos judeus não eram judeus. Um era romano. E o outro, embora a família tivesse ligação com a família judaica, ele não se identificava como judeu. Ou seja, há mais de 400 anos, o povo judeu daquela região se encontrava completamente se sentindo abandonado por Deus. Deus, quando enviarás, né, o verdadeiro rei que vai nos guiar? Então a expectativa, a espera do povo era muito grande. Porque embora houvesse o templo, embora houvesse o sacerdote, embora houvesse toda essa classe que era de boa condição financeira, isso não representava nem sequer 1/100, porque era realmente povo judeu. A maioria era um povo miserável, era um povo que passava fome, era um povo que precisava viver nesses grupos familiares para que um pudesse ajudar o outro. Então, nesse cenário em que Jesus nasce, o povo na ansiedade, quem vinha ser esse grande rei? Então, existe expectativa. De acordo com uma profecia davídica, esperava-se que o rei fosse um grande guerreiro, aquele que fosse realmente impor a espada e pudesse expulsar todos os invasores, todos os opressores e fazer a vitória realmente para o povo escolhido por Deus. Mas existia também a profecia de Isaías, que dizia que esse rei seria um rei da paz, que seria um rei que iria instaurar um reino espiritual, que seria um rei diferente, não um rei guerreiro. No momento em que o povo se sentia ultrajado, humilhado por Roma,
porque Roma fazia questão de colocar na sua cidade, a cidade, né, do povo escolhido por Deus, do povo monoteísta, as insígnias de César e também o quê? Os deuses de Roma, e eles se sentiam muito humilhados com isso. Aquele governo, não, eu não quero um rei da paz, eu quero um rei da guerra, que possa nos fundar. Então, esse é o pensamento que ali existia. Pois a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando falar que o meu reino não é deste mundo. Tu és rei, tu és rei dos judeus. E o segundo que vem é o contexto exatamente desta cena. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Quinta-feira de madrugada, de quinta para sexta, Jesus, junto com seus discípulos, se encontra no monte Getsemane, e aí ele será preso. Ele é levado para o Sinédrio, lá ele é interrogado pelos sacerdotes, inclusive por Anás, que o havia encontrado 11 anos anteriormente, está narrado na Boa Nova, já havia meio que instigado a respeito, né, desse reino, a respeito desse filho de Deus, como assim, e ele vai interrogar mais uma vez. Lá ele já é espancado, lá ele já é julgado e já é condenado à morte. Mas os judeus não poderiam matar, porque o Sinédrio não tinha o poder da morte. Quem tinha o poder da morte era Roma, era César. Nada eles poderiam fazer. Ainda tinha uma questão, era quinta-feira, já perto da Páscoa. De jeito nenhum eles poderiam manchar as suas mãos com sangue no sentido de morte de alguém. Então, se é para condenar alguém, se é para poder matar, que seja Roma e não nós. Pois muito bem, essa madrugada de quinta para sexta, praticamente toda, Jesus passa acordado. Acordado em cima de quê? De tortura, em cima de espancamento. De manhã cedo, todos eles se reúnem mais uma vez para oficializar o julgamento de Jesus. Oficializam e levam para quem? Para Pôncio Pilatos. Porque na época havia 2 reis na região. Um do norte, que era Herodes Antipas, e um do sul, que era Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos é romano, completamente romano, representante de César naquela região. Quem representava de ter o poder de decidir era ele. Pois muito bem, é levado. E quando é levado a Pôncio Pilatos, os sacerdotes vão dizer que ele é culpado. Mas é culpado de quê? E Pôncio Pilatos o interroga. E é justamente esse momento, a cena do primeiro interrogamento, de Jesus com Pôncio Pilatos, que se encontra na nossa passagem, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai ler um pouquinho agora. Certo? Depois vai dar o restante dos desdobramentos disso. Pois muito bem. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo, dividido em tema, que tem essa própria passagem mesmo, né, do Evangelho. Fala depois sobre a vida futura, fala sobre a realeza de Jesus, porque se meu reino não é deste mundo, então eu tenho um reino. Que reino é esse? Então eu sou rei, a realeza do próprio Jesus. Ponto de vista dos espíritos e, por último, né, uma realeza terrestre. Então, vamos ficar basicamente no primeiro momento. E aí, lógico, trouxe, né, a passagem para vocês ver justamente no momento em que Jesus está junto com o Pôncio Pilatos. E diz o seguinte, não confunde com o texto, não confunde. Então diz o seguinte, em seguida os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. E Caifás, ele era genro de Anás. Tá? Então Anás, ele era o ex-sumo sacerdote. Depois que ele saiu, quem assume é Caifás, que venceu o seu genro. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Ou seja, eles vão lá, levam Jesus até Pôncio Pilatos, eles não chamam Pôncio Pilatos, eles não podem entrar, e já havia sido toda feita a purificação para a Páscoa, que aconteceria exatamente o quê? Né? Às 6 horas daquela sexta-feira. Isso aqui é amanhã de sexta-feira. Eles não podiam, de jeito nenhum, né, serem mais maculados. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou:
que acusação vocês têm contra este homem? Ok, vou julgar. E o que é interessante é porque Pôncio Pilatos, como todo romano, e o direito nasce em Roma, ele tem que ter acusação formal, e de acordo com a lei. Basta dizer assim, não, ele falou algo contra a nossa religião. Eu posso pensar, mas isso é questão de vocês. No meu caso é uma lei romana. Não tem nada a ver com religião. Vocês que se inventam. Agora, se vocês querem acusar alguém, trazer essa alguém para mim, para que eu possa condenar, tem que ser alguma coisa, um crime contrário ao quê? A pátria, contra Roma, e não em relação à religião. E, gente, é uma dor de cabeça, porque os romanos têm essa parte muito dor de cabeça com relação à questão dos judeus, do povo judeu. Porque era divergência total em relação à religião. Era uma confusão, porque não podia isso, podia aquilo. E Roma só queria o quê? Governar, pegar os impostos e gastar. Bom, responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Repare a primeira testemunha que existe. Eles não dizem qual é o crime de Jesus. Porque não tem crime. Mas se não fosse, não teríamos entregado. Tentando o quê? Né? Bem aqui no pulando. Bom, e aí ela disse: leve no julgamento conforme com a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém para testar os judeus. Porque Jesus era uma grande pedra no sapato deles. E Jesus veio para revelar, para poder desmascarar toda a hipocrisia religiosa que existia. Porque os judeus, naquele momento, ficaram muito mais presos aos rituais, aos ritos, do que realmente professar a própria fé. E Jesus, o tempo todo, quantas vezes no Evangelho falava sobre isso? Quando falava que não é o que entra na boca do homem que macula, mas sim o que sai quando está cheio do seu coração. Ó, nos caiados, pois no que eles essa própria hipocrisia deles. Bom, a questão do curar no sábado, ele fala: o sábado foi feito para quem? Né? O homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? Se o sábado eu estou curando, isso não é obra de Deus? Como assim eu não posso curar uma pessoa no sábado? Né? Bom, isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Porque a acusação que tinha sido feita, ali o grande problema para os sacerdotes, foi quando falou: quem tu és? E ele falou: eu sou filho de Deus. Como assim? Isso é blasfêmia. Como você pode ser filho de Deus? Não acreditavam de jeito nenhum. Né? Ainda mais para a questão do próprio reino. Então, se ele vinha a ser o emissário, o Messias, então ele seria esse grande rei. Mas era um rei completamente diferente do que eles esperavam. Eles não querem esse tipo de rei. E a pergunta: tu és o rei dos judeus? Jesus, a sua maravilhosa inteligência, perfeição e tudo, ele vai e responde. Não pergunta para Pilatos: essa pergunta é tua ou os outros que falaram a respeito? Ou seja, você está repetindo o discurso dos outros que vieram aqui me entregar? Ou é o teu coração que diz isso? Ou é você que realmente reconhece isso? O que é interessante é que, tanto no Boa Nova isso aparece, quando alguém vem questionar Jesus, ele lança uma outra pergunta. Uma pergunta para quê? Para nos fazer pensar, nos fazer realmente entender, questionar, e não simplesmente aceitar. Respondeu Pilatos: acaso o seu judeu? Foram o seu povo e seus chefes dos sacerdotes que entregaram a mim. O que foi que você fez? Olha só, eu não tenho nada a ver com isso não. A tua gente que está aqui, né, te acusando. Eu estou aqui para te ouvir. Eu não tenho nada a ver com essa confusão toda. E aí Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, está lembrando novamente que, na verdade, ele não está dizendo que veio para governar fisicamente, mas que ele sim existe um reino. Mas o reino dele é completamente diferente. Que lembra, se realmente fosse, assim como
de César, se César fosse ameaçado, não viria o exército comando aqui também para defender? A mesma não aconteceria comigo. E uma coisa mais antecipada. Então, você é rei. Ora, você tem servos, né? Então, você é rei. Ora, Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Ou seja, ele veio justamente para revelar. Revelar aquilo que ficou escondido durante muitos e muitos séculos. E que mais se pregava a ideia é de um Deus vingativo, de um Deus punitivo, de um Deus que estava ali para poder castigar o próprio povo. Um Deus que, de acordo com os sacerdotes, fazia com que aqueles que nascessem, por exemplo, paralíticos, ou uma deficiência física, eles eram impedidos de entrar na casa do Senhor, que era o templo de Jerusalém. E para o povo judeu, o templo era realmente a casa de Deus. Então não existia um local no templo que apenas o sumo sacerdote poderia entrar, e uma vez ao ano. E era tão sério isso, que quando ele entrava com uma corda amarrada, né, na sua cintura, porque se ele lá dentro tivesse piripaque, ele infartasse, desmaiasse, ninguém poderia entrar para retirar. Ele tinha que ser o quê? Puxado. Então isso era muito sério. Agora, uma pessoa que nasce com deficiência não pode ser considerada filha de Deus? Um filho de Deus? Não pode estar na presença do Pai? Como assim? Jesus veio mostrar que não é esse Deus. Deus é o papai, o Abba, aquele que ama, aquele que acolhe, é o misericordioso, é da justiça de Deus, não a justiça dos homens. E quando ele tem essa conversa com Pilatos, é fantástica, porque ele vem mostrar, de forma que a proposta dele não é a proposta de acordo com a vontade humana, é com a vontade de Deus. A proposta dele não é vir para satisfazer egos, não é para satisfazer, né, os desejos humanos, mas para fazer a justiça de Deus. Achou? E aí, o que é a verdade? Perguntou Pilatos. O que é interessante a gente ler essa passagem, repare que depois que ele pergunta, ele disse isso e saiu novamente. Existe alguma resposta de Jesus? Não. Alguns que interpretam isso como se Jesus tivesse, digamos que, consentido, como se tivesse se calado, ele tem que falar consciente. Não. Ele fala de Jesus antes que veio trazer a verdade. Em outras passagens do Evangelho, que a gente encontra que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Pôncio Pilatos pergunta o que é a verdade, o que é a verdade? Ele não precisa falar nada. Ele já está diante de Pôncio Pilatos. Ele se mostra, mas não enxerga. E aí o que? Pôncio Pilatos vai e sai e diz, né? Disse isso e saiu uma vez para onde estavam os judeus e disse: não acham nele motivo algum o quê? De acusação. Depois a história que a gente conhece. Ele vai, tenta, no caso, negociar com os judeus, não adianta, leva Jesus até Herodes Antipas, que estava na cidade devido à comemoração da Páscoa. Herodes Antipas também o queria, mas não o condena, volta. Ele é açoitado mais uma vez, completamente ensanguentado. Existe a questão da troca, né, da oferta, quando o Pôncio Pilatos vai e diz que, devido à comemoração da Páscoa, ele tem direito de libertar um dos presos. E aí tem Jesus e tem, no caso, Barrabás. Pergunta o que o povo desejava. E uma curiosidade: nos textos originais, o nome de Barrabás, na verdade, é Yeshua Barrabás. Yeshua, filho de Bás.
E aí quando vai e fala, este, aí pergunta qual? Este? Né? No caso aqui, né, o bem José, o filho de José, fala, não, o outro, Barrabás. Porque na verdade ali tem um momento que é interessante, que eu tenho diante do povo judeu, dois, entre aspas, reis. Um de acordo com a profecia de Davi, que dizia que ele seria o rei sanguinário da espada, que ia lutar, e o outro era uma espécie justamente, entre aspas, de terrorista, né, contra Roma, para libertar o povo judeu. E tinha a profecia de Isaías, que dizia que era o rei da paz, o rei espiritual, que era ali Jesus. O problema é que, naquele momento, o que o povo mais queria era justamente o quê? Era o guerreiro, para satisfazer os seus desejos de vingança, para poder quitar o quê? Da sua humilhação. E aí o parente que eu faço para todos nós. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? A gente não deseja que Deus satisfaça as nossas vontades, os nossos medos, nossas inseguranças, nossas dúvidas, nossas raivas. Muitas vezes nossa indignação diante de tanta injustiça que existe no mundo, e a gente deseja não a reparação do irmão, mas sim a vingança para que ele seja castigado por tudo que está acontecendo, porque a gente se revolta assim, dá dor. E sabendo que muitas vezes nós temos ou nosso filho, ou alguém próximo que conhecemos, que precisa de uma escola, que precisa de um atendimento médico, que precisa de uma casa, que precisa de uma dignidade, não tem, enquanto nós temos vários e várias, uma camada, seja do governante, seja uma camada no tanto quanto privilegiada economicamente, que esbanja o dinheiro, que fazem escolhas às vezes insanas, e nós precisamos tão pouco e vemos outros, né, se desperdiçarem com tanto em cima exatamente da opressão do povo. É a mesma coisa. Mas quando a gente pensa exatamente na ideia de opressão, eu quero alguém que venha para vingar, ou para poder castigar, ou para que nós possamos assumir agora o poder, nós estamos agindo exatamente como aquele povo que na semana anterior havia recebido Jesus com festa. Quantas vezes a gente recebe Jesus com festa no nosso coração, mas na semana seguinte a gente esquece de tudo que a gente ouviu dele, de todos os seus ensinamentos, e escolhemos Barrabás e não Jesus de Nazaré. Mas vamos lá. Nós consideramos a sequência, mas tem que entender o que vem a ser um reino. Um reino, tradicionalmente, vem a ser, né, desde da época lá do feudalismo, um grande território de terra governado por um rei, por alguém que seria responsável pela segurança, por prover aquele povo, por poder fazer alianças, é claro, com outras pessoas, para a segurança e garantia, lógico, do seu próprio território. E esse rei seria responsável pelas leis, ou seja, todo mundo que estivesse dentro daquele reino seria protegido pelo rei, mas devia a esse rei também o quê? O serviço. Eram os seus servos. Trabalharia para o sustento daquele reino, né? Iria ser leal justamente a esse rei, e o rei iria protegê-lo. No caso, quando a gente pensa, né, Jesus, ele também pensava mesmo no reino, mas o reino que não é um pedaço físico de terra, em que essa terra delimitada por muros de proteção, não é um pedaço político. O reino, ele é muito mais do que isso, é o reino espiritual. Só que ao longo das Escrituras, quando a gente pega todo o Segundo Testamento, né, Jesus não fala diretamente o que é o reino de Deus, o que é o reino. Na verdade, ele tenta explicar sempre através de analogias, de comparações, de parábolas.
em que a gente percebe que, na verdade, o reino é muito mais uma construção do que um lugar já feito. Então, temos aqui algumas passagens que vão nos ajudar. Primeira questão da diferença. No Evangelho a gente encontra tanto o reino de Deus quanto o reino dos céus. Quem traz o reino dos céus é Mateus, porque Mateus, como um bom judeu, não falava o nome de Deus, ele se falava o reino dos céus. Já para Lucas, que era grego, não tinha problema com isso, então ele poderia falar provavelmente o quê? O reino de Deus. Mas reino de Deus, reino dos céus, igual, mesma coisa, mesmo sentido. Aí nós temos, né? Então Jesus perguntou: o que se parece o reino de Deus? Com o que compararei? É como um grão de mostarda que o homem semeou em sua horta. Ele cresceu, se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Com o que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou o quê? Fermentada. Tanto o grão quanto no caso do fermento dá uma ideia de crescimento, desenvolvimento. Então o reino não é esse lugar pronto que está lá esperando para a gente o que habitar. O reino é uma construção que nós vamos fazendo aos poucos. E o que é interessante quando a gente faz a comparação com esse grão de mostarda, que vem essa semente, menor semente possível, mas é uma semente rica, caríssima. Para se conseguir esta semente, tinha que se gastar muito. Ou seja, o reino é valioso, é pequenininho, bem pequeno, que nasce pequenininho aqui no nosso coração, mas é muito valioso. E é esse fermento. Se é fermento, aquilo que ficou colocado cresce. Ou seja, aquilo que representa o reino vai crescer. Então, ele fala que é igual do semeador, a parábola do semeador que semeou. Se você semeia, você tem o quê? Espalhando justamente essa vegetação que dará novas e novas vegetações sem fim. Ainda temos ainda: a você chegar no conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Aí, no caso do maligno, você tem a questão do adversário. Adi é aquele que está o quê? O contrário. Então, vamos parar e pensar: adversário versus universo. O que vem a ser isso? Deus, esse universo, é o uno que se faz o quê? Em versos. É o um que se manifesta de uma forma o quê? Infinita. Se ele se manifesta em tudo de forma infinita, então Deus está em tudo. Deus, ele é imanente e ele é transcendente. Ele está dentro de cada um de nós, como também está o quê? Aqui fora. Portanto, não posso dizer que o reino dos céus, o reino de Deus, é um lugar distante, lá longe. Porque se eu falar isso, eu estou excluindo Deus deste recinto. Eu estou excluindo Deus do meu vizinho, da minha casa, da minha cidade. E não é. Só existe um único Deus. Primeira questão: livro dos espíritos, inteligência do universo em causa primária de todas as coisas. Então não é, né, essa questão da exclusão. E uma outra coisa que ele vai falar ali no maligno: o adversário, no caso do maligno, é aquele que, ao invés de ver Deus em tudo, ele divide. E quando eu falo que o meu irmão não é Deus também, assim como eu não vejo Deus no meu irmão, quando eu não vejo Deus em mim, eu estou separando. E se eu estou separando, eu estou separando Deus também de mim. Por isso que eu ser o adversário. Então, se eu começo a ver, né, com interesses diferentes, eu não estou unificando. Por isso, maligno, ou seja, os nossos desejos, as nossas vontades, que não estão de acordo com a ideia, né, da lei de Deus em todos nós, vai nos separar com certeza e vai tirar essa semente.
Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. O reino dos céus é como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Ou seja, não define o reino de Deus dizendo: olha aqui, ó, tem o GPS marcando, sabe, do comércio. Não tem nada disso. Nem se continua. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou, misturou e assim vai. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles chegarão no seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Vou falar um pouquinho, já está no caso da gente aqui chegar e avançar. Bom, nós temos uma informação muito boa do capítulo 3 do Boa Nova, primeiras pregações, da definição em relação ao reino de Deus. Ali Jesus fala claramente desse seu projeto. Sentada como peregrina, já seja tempo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus trajes de famosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Anã, o Anás, aquele que depois prendeu Jesus, o ex-sumo sacerdote, que seria mais tarde juiz independente da sua causa, aproximou e perguntou: Galileu, o que faz na cidade? Eu comecei a perguntar de Galileu, o que faz na cidade? Galileu, ou seja, ele, Jesus de Nazaré, que veio do lado do norte, quando fala Galileu, é quase que uma ofensa, é quase um xingamento, é um preconceito que ele do sul faz em relação ao povo do norte. Então começa por aí, Passa por Jerusalém, estuda a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Este reino é a obra divina no coração dos homens. A gente fala a ideia do coração, onde nós sentimos, nós amamos, perdoamos, vem a ser a representação da nossa atitude perante este mundo e perante qualquer mundo. A nossa atitude perante o próximo, a nossa atitude perante nós mesmos. Como eu enxergo o Eucarístico? Obra divina em tuas mãos, revidou Anã com uma gargalhada de desprezo. Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os seus seguidores e companheiros? Acaso serás conquistado o apoio de uma espécie desconhecido, um príncipe desconhecido, ilustre, para auxiliar na execução dos teus planos? Olha a ideia de novo do reino físico. De novo, de alguém que vai tomar o poder físico realmente. Meus companheiros vão chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que isso representará um material de purificação. Entretanto, propões realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote que viu Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cincel é superior ao da boa vontade. Jesus tira por completo essa ideia de que reino dos céus, o rei é aquele que vai justamente vingar, ou aquele que vai realmente guerrear, porque na verdade o que ele vai fazer é mostrar aqui no nosso coração a batalha que nós temos que traçar para travar conosco mesmo, em relação justamente a esses nossos desejos, a essas nossas frustrações, porque nós buscamos ainda aqui nas leis humanas a nossa felicidade. Nós buscamos exatamente aqui a razão, o sentido de tudo em nossa vida, e não é. O estar aqui é justamente uma oportunidade de podermos manifestar o reino de Deus que está aqui no nosso coração, nesse também espaço que também pertence a Deus. Bom, já também adiantando, como segundo nós, já estou entendendo tudo, porque, pensando em outras coisas mais,
Uma coisa interessante que a gente tem que perceber é essa brincadeira de preposições que existem, que é uma velha conhecida, mas vale sempre a gente recordar. Existe uma diferença da ideia de que o reino não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo, para mim o reino é neste mundo e a felicidade é deste mundo. Quando a gente fala de deste mundo, é desde pertencimento. Então o meu reino, ele não pertence a este mundo, mas ele se manifesta aqui. Então aqui é um local em que ele vai se apresentar, mas não é o local que origina. O que a origem é aqui no meu sentimento, a minha transformação, da minha mudança. Porque quando eu aceito Jesus, eu faço um pacto com Ele, em que eu exatamente ouço, acredito e sigo aquilo que Ele nos prega e nos traz. O que é interessante é que já há mais de 2000 anos tudo isso se passou e a gente ainda não entendeu. Somos capazes de repente ver um filme que fala sobre a vida de Jesus, nos emocionarmos com tudo que ele é mostrado, com suas palavras, e isso nos enche o coração de alegria. Quando a gente ouve, por exemplo, das bem-aventuranças, aquele povo miserável que não tinha esperança em nada, e olha para aquele homem que me fala de paz, de justiça, de consolo, de amor, de misericórdia. E todos eles se enchem de alegria e de esperança. E a gente também se enche exatamente como esse povo. Mas é só sair daqui da casa espírita, virar a boca, estimando a boca, e a gente esquece de tudo. E a gente volta a escolher o eixo amado básico. E não o nosso querido mestre. A gente esquece de tudo que ele falou, que quando o reino de Deus ele se instala pelo nosso coração, há perdão, há misericórdia, há um estendida. Eu não me separo do outro. Eu entendo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como que a ti mesmo. Porque se eu amo a Deus acima de tudo, eu enxergo Deus no outro, no próximo, e amo o próximo. E também enxergo Deus em mim e me amo. Portanto, tem uma diferença muito grande, porque o que este mundo me oferece não corresponde ao reino de Deus, mas por este mundo eu percebo e compreendo o reino de Deus. O que não significa que eu não possa viver o quê? O reino de Deus aqui. E aí a gente pode perguntar, tá, mas é difícil. A gente está no noticiário, a gente encontra tantas notícias tristes, assassinatos, feminicídio, infanticídio, miséria, alagamento, desastres naturais, roubalheira, corrupção. Como que dá para pensar de repente num Deus misericordioso que deixa tudo isso acontecer? Na verdade, isso acontece ainda não é por Deus, é pelos homens. Porque se todos nós aqui estamos ainda em processo evolutivo, é claro que vai haver o erro, é claro que vai haver o pecado. O que vinha a ser um pecado? Errar o alvo. O que vinha a ser o mal? É ir da ausência o quê? Do bem. Quando a gente fala a palavra mundo vem no caso latim. Mundo significa puro. A pessoa imunda é aquela que não está o quê? Pura, porque tem a sujeira. Então seria um mundo. Em grego seria cosmos, é organização. O mundo é puro. O problema é que nós enxergamos esse mundo de uma forma como? Impura. Porque a gente quer projetar esse mundo exatamente as nossas imperfeições. Então o que acontece não é obra de Deus. É uma consequência do livre-arbítrio que Deus forneceu a cada um de nós para que pudéssemos aqui neste mundo
entender pelo contraste, pela dor, até mesmo pelo amor, o que é qual vem a ser a proposta realmente do Pai. E aí, o reino de Jesus não pode ser um lugar físico delimitado por seres fora do mundo, do contrário. O verdadeiro seria onipresente, onipotente e onisciente. Muito menos seria o quê? A inteligência suprema do universo, pois sua noção seria ilimitada. Então, a nossa tarefa vem a ser o que neste mundo? Separar o joio do trigo. Primeiro aqui, no nosso coração. E quando cada um de nós internamente encontra este reino, automaticamente esse reino se manifesta. Essa é a nossa proposta. E aí, adiantar um pouquinho, lógico, né? Quais são as regras desse reino de Deus? Primeiro, perdoar 70 vezes 7. Não nossa vida. Naquele dia. Se bobear, é mais ainda. O que é perdoar 70 vezes 7? Porque quando eu entendo que o outro erra, ele erra pela sua ignorância, que um dia também eu fui, ou que eu ainda sou, eu perdoo. Não é ser conivente com o erro. Não é saber que o outro erra pela ignorância que eu também erro. E vou ajudá-lo a erguer. Então, como também o quê? Eu vou também me ajudar a erguer. Não julgar para não ser julgado. E quando eu aponto o dedo para o outro, eu também pode ser apontado para mim. Qual o parâmetro que eu uso? Já consigo discernir exatamente o que é o bem e o que é o mal para poder conseguir julgar o outro. Se nem Jesus assim fez, se nem Jesus condenou passar de mulher adúltera. Ok, ali a lei diz que para apedrejar, mas quem é que está isento de pecado que possa chegar e tirar perto dessa mulher? Mulher, ninguém te acusou? Não, nem eu. Faz, eu não vou te pecar. Fazer aos outros que gostariam que ele fizesse, amar o próximo como a si mesmo. Porque eu entendo que a dor do outro é igual a minha dor. A necessidade do outro é a minha mesma necessidade que eu tenho. A dificuldade dele também é a mesma que a minha, ou um dia eu já tive. Se hoje me encontro um patamar um pouco mais evoluído no conhecimento, por que eu não vou ajudar o outro? Não servir a Deus e amar amor. E aí é interessante, né? Eu tenho um colega meu da equipe, ele chegou e falou assim: me ajuda a divulgar meu canal de música, é um canal com o teu irmão. Que música é essa? São os funks. Eu falei assim: são os funks. Pensa esses funks. Sim, é meio proibidão, né? Eu falei assim: isso, não, mas calma, eu também tenho um canal gospel. Eu falei: tu está servindo Deus? Eu não, filho. Porque não, mas é o seguinte: o gospel ele é liso e no outro eu ganho dinheiro. Coisa não é certo. De jeito nenhum. Fazendo bem sem ostentação. Sem entregar a quentinha e ó, clica aqui, na sala a gente acerta pra gente aqui. Sem, no caso, alardear. Porque fazer o bem, na verdade, compartilhar os bens de Deus com o outro, não é nenhum mérito. Isso deveria ser automático. O coração ele bate, fica assim: eita, batendo, gostou? Batidinho gostosinho hoje aí, mereço um ponto hoje. É natural. Aquilo que é natural, a gente não vai ser natural. Retribuir o mal com o bem, amar quem? Os inimigos. Desprender-se dos bens terrenos. O desprender-se da escassez é uma parte, não é isso. É não ter um apego. É não depender desses bens para a sua felicidade. Porque se minha felicidade for o carro que eu comprei agora e ele for roubado, ou for batido, ele tentar capotar, acabou minha felicidade. E se eu busco a felicidade de escolhas que são finitas, então eu estou colocando a minha felicidade como o quê? Como marginalidade. A felicidade é algo buscado constante, então não pode estar em algo que venha a ser perecível, de jeito nenhum. Ser o último para ser o quê? O primeiro. Escolher a porta estreita, que é difícil, mas é a mais verdadeira, é aquela que segura. E ter sempre o poder da fé. Sempre. Porque Deus não nos abandona.
Sou eu que acho que ele é amor. Sou eu que não estou enxergando em cima da sua própria verdade. E aí, a gente tem, no final, essa imagem que é interessante no sentido de que essa imagem que foi feita, né, de Jesus mostra exatamente o último momento dele após todo o círculo que foi armado. Depois ele faz relato, humilhado, e os soldados do pretório o vestem com um manto púrpura, com a coroa de espinhos, coloca a posição como se fosse rei, na humilhação em que ele foi cuspido na cara, esbofeteado o tempo todo. Mas o olhar dele sereno mostra exatamente a vitória sobre isso. Por isso ele deve dar um testemunho. O meu reino não é testemunho. O nosso pequeno é humano, é muito fraco, necessita de ser explorado com muitos bens materiais para se sentir um pouco mais forte e seguro. Mas o nosso eu divino é tão forte que pode dispensar essas esporas e mulheres externas e sentir-se perfeitamente seguro pela força interna do Espírito. Todo o problema está em saber ultrapassar a fraqueza e insegurança do ego e entrar na força e segurança do eu. Bem-aventurado esse pobre do ego e esse rico do eu, porque dele é o reino dos céus. Assim falou Humberto Louco. Que pensemos nisso. O reino de Deus não é um lugar de vida futura. O reino de Deus é agora, aqui, dentro do nosso coração. O reino de Deus não é para esperarmos 2, 3, 4, 10 encarnações seguintes. Ele pode ser feito agora. Não significa que o reino de Deus aqui dentro, as mazelas externas, as dificuldades, as dores aqui irão desaparecer, não vão, continuarão, porque nós vivemos na matéria, e a matéria é perecível, e a matéria vai embora, a matéria morre. Nossos corpos são muito materiais, mas com certeza vai nos ajudar a ressignificar tudo que vivemos aqui. E aí compreenderemos que o reino de Deus, que o reino dos céus, é esta construção no coração dos homens, no nosso coração. Que Jesus abençoe cada um de nós, abençoe esta casa, abençoe os lares de cada um de vocês que aqui vieram com muito amor. Que estejamos com nossos corações abertos. E peço algo muito a Deus do nosso Pai, que pelo menos nem que seja um segundo mesmo, cada um de nós, toda a humanidade, consiga viver neste um segundo o que é ter o reino de Deus aqui dentro, que vai ser suficiente para nós queremos mais e mais e mais. E aí a gente aceita verdadeiramente Jesus na nossa vida. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sabe todas as dúvidas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu primeiro Pai. Faz um milagre. Uma boa noite para todos. Bem, meus amigos, a cada dia um milagre acontece. Quando acordamos de manhã, temos o presente de Deus para reiniciar mais um dia e tentar, pouco a pouco, trazer esse reino de Deus para os nossos corações. É uma conquista individual. Que bênção nós temos de termos o esclarecimento da doutrina espírita, que nos traz de uma forma muito bela, muito simples, essas leis divinas
que rege o universo. E compreendendo e estudando tudo isso, nós vamos devagar, fazendo com que esse reino dos céus tome conta do nosso ser. E com isso nós vamos aprendendo a lidar com as dificuldades nossas, a dificuldade do próximo, a dificuldade do nosso planeta. Estamos no planeta de provas e expiações, onde ainda existem muitas dores. Estamos a caminho da regeneração, ainda falta um bocado, e muitas coisas, muito remédio amargo ainda virão, já porque o remédio tão doce de Cristo não foi suficiente. Né? Mesmo que nós conhecemos um pouco da mensagem de Cristo, conhecemos um pouco da doutrina espírita, nós ainda temos as nossas dificuldades, não é verdade? Mas o mais importante, nós já estamos a caminho, já conhecemos o Cristo, temos essa ciência espírita que nos ajuda tanto. Então temos que ter esperança. Estamos melhorando a cada dia. Estamos trazendo em nosso coração essa vontade de nos aproximarmos do reino de Deus, de nos harmonizarmos com suas leis. Então hoje é gratidão, como sempre, por essa oportunidade. Temos aqui Janaína colocando de uma forma muito doce mais uma orientação do Cristo. Que essas palavras possam entrar na nossa mente, no nosso coração, e possamos viver o reino de Deus aqui, trazendo no nosso lar um pouco mais de harmonia, de paz, os nossos amigos, nosso ambiente de trabalho, nós podemos fazer a diferença. Que Deus nos ajude. A gente pede socorro a Deus, socorro aos nossos amigos espirituais, porque sozinho fica difícil. Porque nós trazemos de diversas vidas vários vícios de atitudes que não se quebram, infelizmente, de uma hora para outra. Mas nós já estamos vencendo, nós temos esperança e vamos conquistar. Se Deus quiser. Gratidão a todos os amigos pela força, pela luz, pela esperança. A todos que estão assistindo em casa, deixe essa energia bonita, nesse momento, penetrar esses lares, trazer um pouco mais de força, de alívio, de coragem. Vamos para as nossas orações, porque sabemos que estamos numa teia de ligação, no fluido do código universal, estamos todos unidos. Plano espiritual e aqui na matéria, não existe distância para o pensamento, e as orações é esse pensamento que dirige o nosso sentimento para onde nós queremos. Então vamos orar, lembrando primeiramente para os nossos irmãos que estão desencarnados. Já cumpriram a sua missão na terra e hoje se encontram em alguma morada do nosso Pai, recebendo com certeza a assistência desse Pai maravilhoso, nosso amigo Jesus, da nossa irmã Maria de Nazaré. Hoje queremos homenagear o nosso irmão Tito da Rocha, marido da nossa irmã Luca, que desencarnou semana passada. Pedimos a Deus que envolva o nosso irmão Tito em muita luz. Deus tem as suas determinações que nós às vezes não entendemos muito. Mas Tito retornou ao plano espiritual antes da sua esposa, que estava no caminho, e com certeza na programação de Deus. Deus sempre faz o melhor. Então que o Tito seja envolvido em muita luz e muita paz, muita harmonia.
para que no plano espiritual continue o seu crescimento, a sua união com esse Pai maravilhoso, e ele siga o seu caminho como caminhos, recebendo nesse momento o abraço dos seus amigos, a nossa torcida para que o Chico esteja bem no plano espiritual, se harmonizando, se popularizando, que a espiritualidade da casa que conhece o nosso irmão possa também estar ao lado dele, ajudando o que for necessário. Pedimos também por todos os nossos entes queridos e inimigos que houver no plano espiritual, pedindo pelas nossas companhias espirituais, pedimos por todos os nomes que estão na caixinha de oração de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, da nossa mão, dos nossos familiares queridos, aquela mãe, o pai, o irmão, o filho, uma família espiritual imensa, que todos eles recebam o nosso Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, essa oração tem um significado tão grande, uma energia maravilhosa, como e ela com certeza vai levar a nossa emoção, o nosso carinho a todos esses corações. E muito felizes pela nossa graça. E nós estamos devagar construindo o reino de Deus nos nossos corações, na nossa mente, no nosso ambiente familiar, nosso ambiente de trabalho. Cada um de nós aqui faz uma ponte de ligação com Deus. Nós devemos ser um pouquinho desse fermento, um pouquinho desse sal, um pouquinho dessa luz por onde nós passamos. Pode ser bem pouquinho, é suficiente para fazer mudança. Então, nesse momento, nós vamos fazer as nossas irradiações, as energias que nós ajudamos a construir nessa casa. Essa energia que é multiplicada atomicamente no astral, para ser direcionada nesse momento para o lar de vocês que estão assistindo pela internet, para todas as nossas casas, para todos os novos endereços que colocamos na caixinha de radiação, para a nossa comunidade, para o nosso Rio de Janeiro, para o nosso Brasil, para a nossa telescola querida, amada, que Jesus ajudou, comandou a ser construída para servir de abrigo para a nossa evolução. Não a terra muito amada de Jesus, Ele ama cada um de nós. Então, esse amor do Cristo chegue aos nossos lares, aonde puder essa energia bonita daqui, e passando, sendo uma ponte de luz em torno de nós. Graças. E também saúde, né? Quando nós temos o reino de Deus dentro da gente, as nossas células se acalmam, a nossa energia se acalma. Nós não trazemos sentimentos ruins dentro de nós. Nós conseguimos manter a harmonia. E isso é saúde. Então, quando você estuda o Evangelho, quando estuda a mensagem de Jesus, estuda a doutrina espírita, nós vamos celebrando o nosso coração, porque compreendemos um pouquinho melhor a lei divina. E que na vida não existe injustiçado, né? Tudo tem uma razão de ser. Tudo é necessário para o nosso crescimento. E a vida nos traz vários professores duros, difíceis, mas necessários para encontrarmos o caminho desse reino de Deus. Então, nesse momento, nós estamos pedindo a dezenas de vezes a equipe médica dessa casa que nos socorra, que nos ajude a manter o nosso equilíbrio mental,
espiritual e físico, possamos gerar em nossos corações elementos que façam essa harmonização da nossa vida. Não depende do outro, do companheiro, não depende de cada um de nós. Fazer a nossa parte. Então, nesse momento, nós queremos pedir ao médico dos médicos, Jesus, que traga a cura para cada um de nós. No plano espiritual, vários amigos aqui precisando de ajuda, sendo tratados. Todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica. Eu quero pedir muito pela nossa irmã Hilda Mercedes, a nossa irmã Hilda está passando também uma situação delicada, e agora a separação do marido, que colocou o plano espiritual, mas que ela receba com muito carinho de cada um de nós aqui, para que ela se fortaleça e siga a missão dela na terra até o final. Tantos irmãos que estão pela rua, passando dificuldades aí com essa chuva, né? Muita gente precisando de socorro, e esse socorro chega, com certeza, a cada um desses irmãos, nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões. Todos eles sejam abençoados. Volta-me, Jesus, céu de lugar, junto ao lago azul de Jerusalém, e as multidões ele está, seus ensinamentos de amor e fé, com saliva e loucura dos céus, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizeram na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Jerusalém. Caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto amor em Jerusalém, quanto na verdade em Jerusalém. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Amado Mestre Jesus, ampare cada um de nós, alivie nas nossas dores mais profundas e nos ajude a definitivamente criar o reino de Deus em nossos corações. Gratidão a Janaína, gratidão aos amigos espirituais, aos mentores da casa, gratidão a vocês da assistência que nos ajudaram a formar, a construir essa sessão. Recebemos aqui algumas pessoas novas na casa, ficamos felizes, porque são todos vocês que ajudem a divulgar o trabalho sério, amoroso que essa casa faz, né? Temos sessão às segundas-feiras, 20 horas, mas temos sessão também às quintas, às 15 horas da tarde. Né? Nós temos realizando na nossa casa operação espiritual, a inscrição está aberta na secretaria, com linha de paciência, que a gente vai dar um passo, mas quem quiser depois fazer a inscrição, só fazer na secretaria. E, então, meus irmãos, nosso muito obrigado a todos vocês, que possamos encerrar a sessão com muita alegria no nosso coração e que Deus possa abençoar cada um de vocês no tempo do nosso restaurante. E qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês. Graças a Deus.